Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Camila. Como vai? Que bom você aqui. Boa noite, Ana. Boa noite, Rafaela. Que legal, que delícia todo mundo aqui. Vamos lá. Hoje eu sinto animadíssima, animadíssima. Primeiro, nossa parceira aqui que vai nos ajudar na interpretação de Libras, nessa semana animada, essa animada. Olá! Oi, Obrigada, boa noite, obrigada obrigada por eu. estar aqui com a Boa noite. gente. É um Obrigada a prazer você. você aqui com a gente. Prazer é todo Pesso- meu. Pessoal, hoje nós vamos começar nossa semana, né, da conscientização sobre dislexia, que é um mês, né, da dislexia. Então, eu propus esse mês dedicar a última semana do mês para a gente falar sobre o tema. E nada como a gente abrir, né, a nossa semana falando sobre, não das teorias, não sobre o que é dislexia, que a gente vai falar nessa semana. Eu estou trazendo profissionais, pesquisadores da área, nós vamos falar sobre, né? Só que a relação família-escola, né? Esse tema, para quem me acompanha, sabe que em toda palestra, todo bate-papo, eu friso a importância da família e escola, né? Então, hoje o nosso tema é esse, né? Vamos focar, claro, na dislexia, mas nessa relação, né? Porque sem essa relação a gente não tem o sucesso para as nossas crianças em terapias, e nesse processo todo que a gente busca, quanto educador, quanto família. Então, eu tinha que convidar uma querida, uma profissional que é da área da educação, que tem uma experiência assim vasta, com o pé na escola, lá, um pezinho dentro da escola. Então, assim, ela não vai falar de achismo, ela vai falar na prática, ela vai falar na vivência, né? Então, eu vou chamar ela. E eu quero agradecer todo mundo que está entrando aqui. Aviso os amigos, essa live também vai ficar gravada. Ó, eu tenho alguns recados, se não eu esqueço, porque eu falo demais, né? Os certificados, para quem quiser, precisa fazer inscrição. O certificado vai ser liberado só na sexta-feira. Os materiais do projeto, todos gratuitos, estão lá no link da bio. Podem abaixar, tem muito material lá, tá? O sorteio de dois e-books digitais essa noite, vai ter dois sorteios no final da live. Quando terminamos a live, eu vou gerar o sorteio, mas a gente vai falar desse e-book maravilhoso, que uma das autoras é a Marina, tá bom? E pronto, acabou. Não vou falar mais porque a noite é dela. Vamos lá chamar minha querida. E quero agradecer de coração todo mundo aqui. Que alegria, que alegria. E mandem as perguntas que a gente vai falando. Ô, Portugal aqui, que delícia! Má, cadê a Má? Tá escuro Olá! aqui. Ah, ela chegou! Nossa, eu tô nervosa, tô emocionada de abrir essa É, semana tão especial. Que bom que bom. revê-la, Samanta. Boa noite a Ai, que todos. delícia, né? Para quem não sabe, nós estamos na mesma cidade, em Ribeirão Preto, né? Que a gente tem bastante gente aqui também de Ribeirão Preto. E que delícia, né? A gente se vê só na telinha, né? Mas logo, logo, com certeza agora já estamos melhores, mais seguras, né? Para se aproximar um pouco. E, Verdade. Omar, eu tenho assim uma honra você aqui, porque a gente vai falar de um assunto Imagina. que nada funciona se essa parceria não acontecer, né?
e você que está com o pé dentro da escola, né? Então você sabe a vivência, não é uma coisa de consultório que você está vendo, porque você trabalha também, além da Inclua, você também trabalha numa escola privada dentro de uma escola, então você sabe a realidade do que está acontecendo pós-pandemia, sobre as dificuldades dessas crianças também. Então, assim, não tinha como, né, a gente não conversar, não trazê-la para a gente bater esse papo, né? E você passar para a gente essa vivência, né? E também abrir as nossas mentes, fazer com que a gente reflita também, quanto família, quanto educador, ou quanto na clínica também, o que a clínica também pode utilizar essa escola como parceria, né? Então, assim, só tenho que te agradecer e queria que você falasse um pouquinho de você para a gente começar o seu desfile, né? Começar. Imagina, eu que agradeço, é sempre uma oportunidade maravilhosa estar com o seu público também, com os seus seguidores, né? Então, eu faço parte da Inclua, sou sócia fundadora, mas também trabalho como gestora numa rede de ensino privada, como gestora já há mais de 15 anos. Então, eu espero contribuir um pouquinho com o que eu tenho aprendido e vivido na escola, nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo. Então, espero trocar experiências também, né? Vou falar de uma realidade, mas espero também abarcar as várias realidades aqui, né? As várias situações escolares aí. Não quero só pensar no que eu tenho vivido, espero contribuir, tá bom? Eu tenho que agradecer. Então, vamos lá, né? No nosso assunto. Ah, que delícia! Vamos. Então, vamos lá. Eu queria primeiro, como a gente está nessa semana, a gente vai realmente focar um pouco mais nos transtornos de aprendizagem, especialmente na dislexia, porque a gente está falando nessa semana sobre dislexia. Então, fiz um breve roteiro aqui. Gente, essas perguntas, esse breve roteiro tem um capítulo num e-book que depois no final eu mostro, gratuito do projeto, mas também tem um e-book dela, da Inclua, que a gente vai sortear depois, no final da live. Tem que ficar até o final, né? Então, tá bom. Ó, vamos lá. A conduta da escola, né? Essas crianças com transtorno de aprendizagem, né? A escola ainda não sabe se essa criança tem transtorno, tem uma dificuldade. Como seria esse olhar dessa escola, a conduta da escola, em primeiro lugar, né? O que ela pode fazer para essa criança? Isso, Samantha. Às vezes a gente espera, né, uma receitinha pronta e eu vou trazer algo que é tão natural, né, no nosso dia a dia, que é o cuidado, né, Samantha? Tudo parte do seu comprometimento enquanto educador, enquanto gestor, enquanto profissional da escola, com o seu estudante. Então, quando a gente lida, Samantha, com crianças que apresentam já algum transtorno, né, que chega já com essa realidade, o dever da escola é acolher, né? E a gente sempre tem um primeiro passo, que é abrir o diálogo junto com a família, sabe? Então, se não tiver, independente da situação, isso eu falo para todas as situações, todos os casos, se a gente não tiver predisposto a fazer a diferença na vida desse estudante e poder promover qualidade de aprendizagem, qualidade de convivência, é melhor a gente repensar a docência, né? Então, sempre promover uma primeira conversa para a gente se conhecer, para a escola conhecer a família, conhecer a história desse estudante e o professor poder conduzir de uma melhor forma esse trabalho. Então, respondendo a tua pergunta, né, eu acho que quando temos uma criança com transtorno, é abrir para o diálogo e conhecer todas as potencialidades que essa criança tem. Não olhar só para a dificuldade, né? E sim o que ela é capaz de executar dentro da rotina escolar. Que lindo! Porque dentro dessas habilidades, né,
você pode suprir, né, melhorar essas dificuldades, né? E até essa parceria, né, do aluno com a escola, né? Essa autoestima que sempre, né, essas crianças têm uma baixa autoestima por tantos desafios que elas encontram, né? E sem elas entenderem o que está acontecendo, essa anamnese, né? Essa Exato. anamnese que a escola faz, Isso, né? Flávia. Normalmente é o que você disse, a criança ela passa por um período muito difícil até que se entenda o que está acontecendo, né? Então, normalmente isso aparece ali próximo de uma fase de alfabetização, né, Samantha? E aí, até que se acerte o que está de fato acontecendo, até se eliminar todas as hipóteses, a criança vive muitas situações negativas, vamos chamar assim, né? De se sentir diferente, de se sentir menor do que os demais. Então, normalmente, por que eu falo do diálogo? Porque é aquilo que, de fato, a família e a criança está precisando. É do acolhimento, é do vem aqui, vamos ver como a gente vai desenvolver um belo trabalho com você, né? E a gente mostrar para aquela criança aquilo que ela já sabe fazer, elogiando, ressaltando, é um passo muito importante para essa relação de vínculo, né? É, Sem o vínculo e sem o afeto, é difícil ter sucesso em qualquer situação, né, é, Samanta? é, É o que eu disse, é a predisposição. E ainda mais em pandemia, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? porque todo mundo está vindo de algum déficit, né? Independente de que lado que é, né? A gente, vamos, eu quero Exato. depois a gente falar desse acolhimento, tá? Eu queria mais para frente a Tá, gente falar dessa volta, mas vamos ainda falar lá dentro da tá, escola, né? Você notou que certo. essa criança não está respondendo? Essa criança, você usou estratégias, que é isso que a gente sempre fala para os professores, usarem várias estratégias para essas crianças tentarem ver se é um modo, se é uma maneira, ou algo que ela precisa para ela aprender, porque, como eu volto a dizer, toda live eu falo, todos nós aprendemos diferentes, independente do transtorno, né? Então, o que conduta a escola, né? Vocês lá na escola, que conduta que vocês sugerem ou fazem quando vocês percebem que fugiu já? Essa criança, você usou estratégia, mas não está respondendo. Para onde você vai? Isso. É importante manter a família informada ao longo do processo, né, Samanta? Não adianta a escola esperar passar 6 meses para, de repente, chegar e falar, então, eu observei e estou vendo que o seu filho tem determinadas dificuldades. Acho que esse não é um caminho, né? O caminho seria realmente, após 1, 2 meses de aula, que você, professor, que está na área, sabe perceber o que está aquém, o que o aluno, diante de um estímulo, poderia estar respondendo um pouquinho melhor, ou se mesmo te causa alguma dúvida, né? Já procura chamar a família, observar o que a família percebe em casa, às vezes a família percebe as mesmas coisas que você, nisso você vai abrindo uma relação, você vai abrindo um diálogo de reflexão para que ambas as partes consigam acompanhar e chegarem juntas a uma percepção, né? E aí você vai traçando combinados, né, com essa família. Olha, então agora vamos supor, vou dar uma ideia, vai ter um período de avaliação ou vai ter um período em que eu vou aplicar algumas atividades. Vamos fazer assim, daqui a um tempo nós vamos nos reunir e eu vou te mostrar o que eu fiz para observar juntas o resultado da criança, né? E você vai construindo esse processo, né? Então, não é só quando você já tentou 1000 coisas e a família nem imagina, e sim ao longo. Essa é uma sugestão que a gente faz, né? Porque a família também tem muito a contribuir nessa manta. Não é só o olhar do professor. Eu falo sempre que o integral é a família e a escola olharem pelos diversos campos que cada uma consegue, né? Então, e essa troca é muito rica. Então, eu sugiro nesse ponto. E quando, de fato, chegou-se a uma percepção que existe uma defasagem, né?
acho que a tua pergunta quer ir para esse caminho também, né, Sá? Quando chega nesse nível, nossa, realmente tem uma defasagem, tem algo que a escola, porque a escola não tem a competência da área da saúde, né? A escola vai fazer o quê? Tentativas, como você falou. Ah, eu usei várias estratégias, usei o recurso visual, usei a parte sonora, usei tudo junto, usei o corpo, usei a parte da coordenação motora e nada faz avançar. Usei vídeo, usei música, né? Usei atividades diversas e não estou conseguindo aquilo que eu espero. Então, entendendo que a família já estava junto com você nessa, a gente sugere uma avaliação, né? Mas numa avaliação, não só em busca de um laudo e de um diagnóstico, é uma avaliação que vai promover para a escola possibilidades da escola trabalhar junto com esse profissional da saúde, junto com essa família. A gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, né, Samantha? Às vezes a gente fica focado em quero um laudo, quero um porquê. Mas e a criança que está nesse processo, né? O que ela está sentindo de tudo isso, né? É bem por aí. Eu tenho em casa, né, um exemplo da menor, porque o Rodrigo, né, quem conhece a história, foi com esse falta de informação, né, com a tristeza, com a depressão dele, que a gente procurou ajuda. Mas a menor, a Sara, como eu já estava no processo, né, já sabendo, tendo informação, por isso que a importância da informação, todos já tiveram um olhar diferenciado, quanto a escola, que já estava preparada, e quanto a família, quanto eu também estava. Quando a gente achou que fugiu, a gente procurou uma avaliação, mas não a busca de um diagnóstico, tanto que a gente nem fez avaliação. A profissional, a fonoaudióloga, sugeriu fazer intervenção antes de avaliar, porque às vezes precisava de alguns estímulos, né? Porque o cérebro precisa de estímulos para entender tudo aquilo, para ver se realmente era falta de estímulo ou não. Aí, após os estímulos que ela não respondia, aí sim nós fomos à busca de uma avaliação, e assim está até hoje. Ela está com 8 anos e meio, ainda não tem a hipótese, o risco, né? Pelo contexto, mas ela não tem diagnóstico fechado. Não fechamos ainda. Por N motivos. Primeiro, a dislexia se fecha após os 9 anos, que a literatura nos fala. E outra, a gente está no meio de uma pandemia, né? Ela ficou 2 anos dentro de casa. Então, até que ponto a gente pode avaliar isso? Então, assim, eu acho que hoje a gente tem que repensar mesmo, quanto família e escola, principalmente nessa volta, né? Nesse contexto. Peraí, vamos aguardar, né? Vamos esperar um pouquinho, né? Ô, Samantha, você comentou algo super importante que você, como mãe, percebe a diferença na tua postura, né? A família também ter essa atitude de buscar uma ajuda independente de laudo, né, Samantha? Você viu, ela já está recebendo intervenções, independente de se ter o que ou não definido, ela já está recebendo ajuda, ela já está se sentindo melhor, ela já está aprendendo, ela já está se desenvolvendo. Então, a gente quebrar esse estigma de que eu levo porque existe um problema e eu nego isso. Não, peraí. E é bem isso. Aproveita a pandemia que tá todo mundo tem uma dificuldade, né, Samantha? Se não tiver, eu não sei se é um ser humano, porque cada um de nós está passando, né, por uma necessidade de ajuda. Então, quebrar essa má impressão de que eu busco ajuda quando eu só tenho um problema, e isso não é bom. Pelo contrário, acho que olhar pelo olhar de antecipação e de estimulação, né? Eu acho interessante a gente frisar isso, né? As pessoas entenderem, porque é essa coisa, nossa, hoje todo mundo vai para consultório, hoje todo mundo está procurando um diagnóstico. Às vezes só falta estimular de uma forma específica, que a escola não está preparada a isso. Mas não é culpa da escola. Eu estou dentro de universidade. Eu sei que a universidade não prepara esse educador para alguns estímulos que não faz parte dele fazer. Às vezes é uma fonoaudióloga, uma psicopedagoga, outros estímulos.
Então, assim, Isso, eu vi que teve é uma isso. pergunta. Ó, gente, não vai dar para eu ler todas as perguntas, mas, assim, eu achei muito. Eu vou pegar algumas perguntas que encaixam um pouco com a gente. Sobre informar essa Tá. família, né? Eu acho que aí a escola, né, ela tem que explanar isso. Não como, seu filho está com Uhum. problema, seu filho tem isso. Não, Isso. vamos investigar, porque a escola daqui para frente ela não consegue. E aí que a escola, escola não, muitas vezes as famílias não entendem, né? Muitas vezes. É. Eu costumo dizer, Samanta, eu costumo dizer e orientar professores principalmente, você evitar julgar. O que está te fazendo pensar que esse aluno está com alguma dificuldade? Fala o fato, traz a atividade, traz a ação em si. Então, se você ia falar, esse aluno está com dificuldade para ler, o que te fez perceber essa dificuldade? Leva o fato, leva o exemplo, porque com o fato você comprova a situação, dá credibilidade para aquilo, mostra que de fato aquilo está ocorrendo. É difícil de eu dizer, seu filho está desatento, ele tem dificuldade, né? Não, peraí. O quê? Está desatento como? Né? Com tantos estímulos que esses alunos ficaram esse tempo todo com vídeo, chegou na escola com outro comportamento, né? Falando um pouco de agora, mas também caberia para antes, né? A gente tem que especificar muito. Olha, então, quando eu estou falando para o coletivo, ele não me ouve, ele distrai com o lápis. Ok. Então, isso é um fato. Então, a gente ter esse cuidado de não julgar e de trazer evidências, né? Costumo falar muito sobre isso. A nossa tendência é já trazer adjetivo, né? Isso, verdade. É já julgar. Ó, só respondendo algumas perguntas. A live vai ficar gravada, ela Tá. vai depois para o YouTube para ficar mais fácil para divulgar. Vai estar gravada aqui também, se Deus quiser não acontecer nada no Instagram, porque o Instagram às vezes, né, eu falo, não acontece. E aqui ele tem a sequência, estão falando de presença. Aqui tem a sequência e o registro de quem entra. Tá tudo certo, gente. O importante é a informação. Vamos lá, né? Vamos voltar. Desculpa, porque eu mesmo as perguntas. Agora, vamos. E é orientação, né, Sá? Eu tô vendo que tem gente comentando sobre isso, né? Tá concordando aí com a gente. Bem Tô legal. adorando, gente. Vocês falam, a gente vai lá abobrinha, vocês reclamam também. Ó, Isso. aqui tá em casa. Ó, tem essa Só isso. pergunta, a gente vamos mudar um pouquinho, porque esse assunto que a gente está falando, né, dá uma live de 5 horas, mas porque essa relação, essa busca de informação, essa busca de procurar o porquê, né, achar porquê, né, a gente vai falar mais para uma reflexão mesmo, né? Vamos procurar, vamos refletir, Isso. né? E parar de procurar diagnóstico. Vamos procurar resolver o que a Isso. criança está acontecendo. Ajuda. Ajuda, né? Isso. Parceria, né? Rede de Isso. Mas apoio. falando em diagnóstico, essa pergunta é do grupo de Tá. mães, gente. Professores que estão aqui, respeitem o grupo de mães. Ó, mesmo sem laudo, não, é porque aí falou em laudo, né? Mesmo sem laudo, a criança, né? Porque demora para esse processo de ter um laudo, de ter essa busca. Então, assim, pelo menos no mínimo, hoje a doutora Simone Capellini está falando na dislexia, tem que ser mais de 6 meses de estimulação, né? Por conta da pandemia. Mas, Uhum. assim, no mínimo é 6 meses uma estimulação. A criança sem laudo, ela tem direito, algum direito dentro da escola sobre adaptações, sobre esse olhar diferente que a escola, que a criança com laudo tem? Então, Samantha, eu sempre uso, né, a política da educação inclusiva, né, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. É um documento já um pouco antigo,
mas é um dos mais recentes, e nós também temos a Lei Brasileira de Inclusão, né, para corroborar, mas dentro da perspectiva de uma educação inclusiva, você não pode excluir o apoio a um aluno, jamais, por qualquer situação que seja. Então, o laudo, normalmente o laudo, ele é para fins médicos, Samantha. Para esse diálogo dentro da área da saúde. A escola, como uma área de educação, o laudo serve como uma luz, como uma referência, até para os profissionais da escola poderem buscar maiores informações acerca de um diagnóstico, por exemplo. Mas em termos de direito, da dignidade humana de um estudante, ele tem direito a todo apoio. Eu sempre coloco também a situação assim: você está vendo o seu estudante precisando de ajuda, não conseguindo andar no ritmo daquilo que você oferece, se distraindo, desmotivado. Você vai esperar um laudo. Vamos esperar a Samantha? Pronto. Eu fui pegar um livro aqui porque eu quero mostrar. Pode continuar, pode continuar. Ah, legal, legal. Então, você vai esperar um estudante que está ali precisando de você só porque ele não tem um papel dizendo que ele tem, vindo de um médico? É coerente isso? É justo, né? Então, dentro da perspectiva da educação inclusiva, o professor ele vai tomando as atitudes que ele entende serem necessárias, e é claro que ele vai se deparar muitas vezes com alguns limites, né? E é onde a gente vai entender, nossa, será que tem algo que eu como professor não estou sabendo fazer? E aí é todo esse caminho que a gente conversou até agora, né? Buscar o diálogo, buscar uma estimulação, ter um olhar de um profissional especializado, seja um fonoaudiólogo, seja um neuropsicólogo, seja um psicopedagogo, né? Para isso que entra a equipe. Não é para fazer o papel do professor e nem o professor deixar de atuar esperando que tenha uma orientação maior. A gente vai fazendo tentativa. Ó, sabe que Então, todo aluno tem sabe o que eu direito. estou procurando aqui? É porque ela me perguntou aqui sobre uma lei, né? Tem a Declaração de Salamanca, né? De 1994. Sim. Tem a nota técnica, que eu não lembrava, viu? Não, eu lembro da nota técnica, porque a nota técnica é 4 de 2014, toda mãe tem que ter embaixo do braço. Toda mãe. Isso. Fala um pouquinho dessa norma técnica pra gente. Ele vai falar exatamente isso, né, Samantha? Que o laudo ele é para fins médicos. A escola não pode exigir para poder trabalhar, tá? Isso está escrito nessa nota técnica. Eu acho super legal, Samantha, você trazer o detalhe das leis, porque as leis a gente muitas vezes né, não fala a nossa língua, é distante, a gente acha que a gente não é capaz de entender, mas eu, enquanto área educacional, busco essas informações porque elas respaldam o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, nos dão conhecimento sobre a minha atitude dentro da escola, né? O que é direito é direito, o que é dever. O que eu gosto muito, né? Quando eu falo em lei, né? Eu estou falando desse e-book aqui, que é um capítulo da Marina aqui, mas tem um capítulo também de uma advogada, da doutora Tânia, que fala todas as leis. Mas assim, muito. Vai ter o 2, que inclua o ano que vem. Eba! Né? E o que acontece? Eu gosto muito de falar sobre leis, não pelo fato de ir para a justiça, brigar, essas coisas. Não, é pela informação. Por mais que a gente às vezes lê uma lei, tem que reler, porque não são palavras ou algum modo que a gente às vezes nem entenda direito, mas o total, o objetivo daquela lei, a gente tem que entender. Faz parte do processo como ser humano, para a gente saber os nossos direitos e os nossos deveres, né? Então, assim, a busca desse educador saber essas leis, a busca dessa família saber essas leis é muito importante para esse diálogo acontecer. Às vezes um professor não sabe. De repente, uma família que já passei por isso, eu levei para essa professora, ela com
toda, assim, super aberta, ficou super e aprendeu para os próximos, que o meu filho, entendeu? Então, assim, é um ajudando o outro. Essa rede de apoio não é só com mães, é uma rede de apoio com a escola também, né? Então, assim, é importante a gente se inteirar disso, né? É um assunto de... A gente tem direitos, né? Muita gente fala assim, a gente não tem lei específica, é muito bom falar, federal, sobre a dislexia. Federal a gente não tem. Isso, eu ia falar para você. A gente está batalhando aí, uma PL tá indo aí no caminho, só que a gente não tem lei federal. Só que a gente tem alguns instrumentos que esse diálogo pode acontecer, né, com a família, com a escola, e essa escola, como a educação é para todos, essa escola tem o dever de fazer estratégias, fazer um modo para essa criança aprender. Então, assim, é isso, com todo o meu amor, com todo o meu, assim, acolhimento, eu digo para todo mundo, quanto escola, quanto família. Vamos se inteirar desses direitos que vai fazer bem para todo mundo. Não para brigar, né? Exatamente. Samantha. Não, então, por isso que eu falei que logo no começo a chave para dar certo é o afeto, o amor e o desejo de ambas as partes, né? Não é vir na afronta, porque isso vai espanar professor, vai espanar família, né? E quem vai sofrer é o estudante, né? Mas você sabe de uma coisa, Samantha, se você me permite falar, que eu estou vendo que o pessoal está gostando de saber das leis, quando você pergunta se uma criança com dislexia tem direito, ou com qualquer transtorno, tem direito a ser atendido na escola, é porque muitas vezes as pessoas não sabem que educação especial é uma coisa e abarca alguns diagnósticos, né? E educação inclusiva é outra coisa, né? Nos nossos workshops na Inclu, a gente fala muito sobre isso, porque é uma dúvida básica, mas que faz toda a diferença para a gente entender. Então, está respaldado na lei um apoio de adaptação curricular e aquele atendimento educacional especializado que é no contraturno do regular, somente deficiências físicas, intelectuais, o autismo, né? Que é o transtorno do neurodesenvolvimento, e a superdotação. Todos os outros diagnósticos que a gente chama já de transtornos, que é o TDAH, dislexia, transtorno de coordenação motora, eles não estão previstos na lei. Por isso que faz sentido a sua pergunta. Eles têm direito? Então, você disse muito bem. A Declaração de Salamanca, que eu acho que também é a base de todas as outras legislações aqui no Brasil, vai dizer da educação para todos e da individualidade na educação, Samantha. Então, eu acho que é isso. A gente pode deixar uma sugestão de leitura, a Declaração de Salamanca, a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que vai trazer esse direito a todos os estudantes. E o e-book que vocês têm, né, que é esse que a gente vai sortear, ele fala também muito disso, né? Gente, conheça. Lá no Inclua, tem no link na bio, tem? Para encontrar vocês? Tem o nosso Linktree e lá tem. Ah, legal. Tem sim, não, tá muito didático esse book, né? Eu já li, né? Eu gosto muito dele. E ele é bom pra gente, sim, a gente faz uma leitura, mas sempre é bom voltar nele, né? É um e-book que às vezes você tá fazendo. Para inspirar. Às vezes você tá fazendo algum trabalho, algum projeto. Você voltar nele, às vezes alguma coisa aqui, ali, você reflete diferente uma situação. Eu acho muito bom, eu gostei muito dele, porque não é uma coisa maçante, né? E ele faz bem parte da realidade, né? Do que a gente vive. A gente tentou traduzir, porque a gente está no chão da sala de aula, a Ivana, dentro da Inclua também, é professora há muitos anos, e a gente fala, dependendo do documento, não toca o professor. O professor não entende, porque não faz sentido
com a sala de aula, né? Então, o nosso e-book tentou ser um guia, né? Tentou ser um guia de orientação. Então, vamos lá. Adorei, Obrigada. adorei, adorei. Então, quais as principais atitudes que a escola deve, né, ter nesse contexto de tudo que a gente falou? O que você daria? Não gosto de dicas, eu gosto de sugestões, porque sugestões a gente pode complementar a sua dica. Nessa questão mesmo, né? Escola, família, dificuldade, transtorno, dislexia, porque assim uma coisa que você pode. O que você sugere para a família quanto para a escola? Você fala nessa relação, Samanta, o que fazer então, depois de toda essa reflexão nossa? Certo. Então, pensando no professor ali, vamos pensar num contexto que ele está começando o ano, né? Ele vai receber todos esses estudantes. Eu sei que tem famílias, né? Tem situações de escola que as famílias às vezes não estão presentes, ou a escola não permite uma presença, mas aí é uma questão da gente buscar tudo isso. Eu diria, né? Vai sondando o seu estudante, vai percebendo qualquer situação, já vai partilhando com essa família, né? Marca uma reunião inicial, se apresenta, né? Como professor da turma, diga quem você é, o que você está disposto a fazer, queira saber a história desse aluno, não só para o aluno que tem a dificuldade, tá, Samanta? Isso daí seria, se fosse possível, eu não sei a realidade das escolas, mas se você tivesse a condição de atender pai por pai, né? Nem que seja 20 minutinhos ali de escuta, esse pai vai se sentir assim à vontade, convidado a falar sobre o seu filho, né? Vai se sentir querido. Então, se o professor pudesse ouvir um pouquinho da história e começar um caminho de trabalho próximo, lado a lado, seria uma sugestão. Depois, ao longo desse processo, ir mostrando para essa família por fatos, por atividades e não só por julgamento, como essa criança está se desenvolvendo, ressaltando os pontos positivos e os pontos em dificuldade, né? E promover, pensar junto com a família, né? O que será que nós podemos fazer juntos? Você está reparando isso em casa, né? Enfim. E aí levanta-se alguns combinados e vamos seguir em frente, vamos fazer mais algumas estimulações. E chegado a um determinado ponto, né, onde tem o objetivo da série e esse aluno não conseguindo conquistar, gerando um sofrimento, então vamos buscar uma estimulação, vamos chamar assim, vamos buscar uma avaliação para entender o que pode estar ocorrendo. Lembrando que não é só uma situação, às vezes, de aprendizagem, pode ser uma situação emocional, pode ser uma situação psíquica, um fato que está acontecendo na família, né? E talvez seriam essas as sugestões, Samanta. Sugestões assim simples, né? Que não requerem tanta teoria para acontecerem, mas que parte de algo tão importante que é o cuidado, né? De ambas as partes, a afetividade, o carinho, o amor, o respeito, o porquê, né? Que tá lá, dá sentido, né, para essa criança. Entender? E se envolve na vida dela, se envolve. Eu acho que é muito importante o educador em se envolver com a família, saber o que está acontecendo ali, às vezes alguma dificuldade, às vezes no casal que está surgindo na criança. É muita coisa por trás que a própria criança traz para a escola e ajudando essa criança, o ensino, né, vai fluir. Agora, nossa última pergunta. Oh, meu Deus. Nossa, já? Ó, no contexto, volta às aulas presenciais. Aulas presenciais. Terror meu ainda, porque meus filhos não voltaram. Ah, meu Deus. E você viu, né, Samanta, agora a deliberação do governo do estado, né? Tem que voltar. Né? O Rô não volta, mas a Sara volta, porque o Rô tem asma. Então ele não volta. Então você tem atestado. Mas é um mês só. Mas janeiro já volta. Então, gente. Fim de ano, né? Ó, no contexto volta às aulas.
como que está sendo essa retomada na escola, né? O que você diria para esses professores? E eu acho que também é importantíssimo você falar um pouquinho para essa família, porque tem muitas famílias quanto eu, a medrosa, né? Que usa máscara até para lavar louça quando chega coisa do mercado. Então, assim, existe famílias também, né, com essa postura como eu, né, que ainda fico com medo, porque eu tenho um filho mais delicado que tem comorbidade. Então, assim, tem aquela família que tudo bem, né, porque já tá aí, tá. Eu acho que, assim, tudo vale, viu, gente? Não tô questionando quem voltou e quem não voltou. Mas como que você acha que nesse contexto você falaria para essa professora como está sendo essa retomada e para essa família também? Ai, é uma pergunta tão complexa, Samantha, também daria horas de live. US$ 1 milhão essa pergunta. Eu vou tentar acolher tudo que eu tenho vivido e contar aqui para vocês como uma sugestão. E tô tentando, tá, gente? Aos trancos e barrancos a gente vai, né? Existe o medo de todos, do professor, né? Existe o medo da família, existe o medo da criança, existe posicionamentos diversos entre todas essas pessoas envolvidas, né? Eu acho que enquanto escola, o quanto mais a escola puder demonstrar como é que estão esses protocolos, dar dados, né? Está havendo contaminação, não está havendo contaminação, né? Falar da experiência que a escola tem vivido, né? O protocolo está vindo desde outubro, né? As escolas, algumas escolas, não posso dizer todas, né? Vamos falar Ribeirão Preto, né? Voltou desde outubro, mas enfim, a gente investiu demais antes de voltar falando de protocolos, né? E aí a gente foi acolhendo as diferentes realidades familiares, né? Então, de novo, é muita presença, gente, é muito tempo destinado a ouvir o outro, Samantha, a compreender a realidade de cada um, sem julgamento, sabe? E aí você vai entendendo, enquanto professor, e também enquanto pai, o que de fato está ali acontecendo na escola. Aí você avalia o quanto é perigoso, o quanto não é, né? O quanto eu vou fazer uma tentativa, o quanto eu não posso fazer uma tentativa de encaminhar meu filho. E a escola ali, na maior dificuldade nessa manta com o ensino híbrido. Então, um grupo online, o outro grupo presencial, e aí mais um motivo de conversa para aqueles que ficaram no online, que eu acredito, não sei se eu estou errada, mas falando de Ribeirão Preto, hoje é uma minoria que está online, minoria, né, Samantha? Como acolher? Então, e como acolher? Porque piorou. Piorou, você tem muito mais gente em sala de aula, então o barulho aumentou, a demanda presencial aumentou, mas você tem aqueles alunos ainda que já estão também no limite, né, Samantha, de um estudo mais solitário, de um estudo, né, menos motivador, sem relação com os amigos, com um monte de distrator ali, né? Então, esse professor também entendeu o que faz sentido para essa família, para esse estudante que está no online. Então, é um professor se desdobrando em mil, né? Mas não podendo deixar de ouvir a realidade de cada família ali, do online e do presencial. Acho que esse é algum dos pontos principais que, quando a gente começou a voltar lá em outubro, a gente viveu muito. Era assim, passar o dia fazendo isso, sabe? Às vezes parece perda de tempo, e aí a rede de apoio é importante, Samantha. O professor não vai fazer nada sozinho. Essa escola precisaria ter o coordenador, quem for que tiver disponível para ajudar. Seja numa ligação para uma família, seja para entender uma realidade, né? Entende? É um trabalho árduo. Tá. Ok, vamos para a segunda parte. Tudo isso feito, acolhimento feito, conversa aconteceu, a gente olhar também para as diferenças das vivências entre os estudantes. Eu tive um estudante que ficou online, eu tive um estudante que parou de estudar 1 ano e voltou. Depois de 1 ano, a família fez o que podia em casa,
Você tem aquele aluno que conseguiu aprender no online, você tem aquele aluno que a família mediou demais, ele voltou para a escola totalmente dependente de mediação. Tem tudo isso, né? Eu te... Já me Não, perdi, já me eu tenho um problema. Porque assim, o meu filho, eu vou falar a minha realidade, tá, gente? Ele não quer voltar. Então a gente está fazendo um porquê. Ele tem dislexia e transtorno de déficit de atenção. Para ele ficou muito tranquilo não ter tanta concorrência, não ter tanto distratores, Entendi. né? Eu tô no meu mundo, eu falo, eu presto atenção no professor, eu entrego o meu trabalho, eu abro a câmera quando o professor pede. Então, assim, tudo ficou muito controlado. Então, para ele, ficou Sim, melhor. Só ele se entendi. desenvolveu mais, por incrível que pareça. E Ai, que ele bom, conseguiu, o tanto que até bom. hoje, né? Falando de uma particularidade, ele falou no jantar: Nossa, mãe, eu nem estudei muito para a prova de matemática de hoje. Eu falei: Você não estudou muito? Não, eu até tinha esquecido. Eu falei: Jura? Aí ele falou: Mas eu fui super bem, mãe, eu sabia tudo. Como que eu sei tudo e não estudei? Então, você tá vendo como ficou bom para ele a aula online? Que Só que legal, Samantha. Sabe que esse é um depoimento Só que diferente, por um viu? outro lado, Muito bom. já tá marcado a psicóloga. Por quê? Eu vou ter que trabalhar esse voltar, né? Ele vai dar muito mais É, trabalho entendi. na sala de aula de conseguir ficar sentado, de conseguir ter o professor entrou, aquela atenção diferenciada dentro de sala de aula. Ele não pode se levantar, andar como ele faz isso no quarto, porque ele tem um amigo do lado. Então, assim, vai ser um outro trabalho, um outro olhar. Eu gosto muito de falar da minha vivência, porque de repente alguém tá Que passando legal. pelo que eu tô passando, né? A gente escuta muito sobre saúde Exato. mental, que as crianças estão piores em casa. Eu creio que sim, né? Porque a grande maioria sim, mas tem uma outra parte daqueles que se deram super bem. Quanto o meu filho de 13 anos se deu super bem. Só que é Uhum. preocupante também. É muito preocupante. Porque É, na porque volta, essa não é a vida em sociedade, né? essa não é a vida, entendeu? É A isso, parte exato. social para ele, que ele se guardou, né? As minhas dificuldades ninguém vê, eu me viro sozinho, eu falo com o professor e tá tudo certo. Isso. Eu não me exponho, né? Então, É, assim, esse trabalho de é isso. exposição e esse trabalho Uhum. dele aguentar, né? Aguentar essa exposição, porque é ele que tem que se aguentar, né? Não sei se é a palavra certa falar, mas eu acho que Se vocês fortalecer, devem estar né? entendendo. Se Então, assim, fortalecer. é muito importante as famílias também se preocuparem, enquanto eu também estou preocupada, já procurando ajuda, para ele ter força nessa volta. Porque para ele vai ser difícil. Isso. Eu vou pegar o seu, eu vou pegar o seu exemplo, Samantha. Olha que legal, né? Você ter essa consciência, você como mãe está buscando uma ajuda que você vê que é necessária, essa conversa, vamos supor que eu fosse da escola, você me contar isso, eu enquanto gestora ali da escola, professora, né? E a gente pensar juntas como recepcionar o Rodrigo na escola, que professor que ele tem um vínculo maior, que ele gosta mais, que vai poder ser a cabeça ali para um acolhimento, para um incentivo, quais são os amigos que ele tem uma proximidade, que a gente que está no presencial e que vai poder acolher, entende? A partir dessa partilha, a gente pensa várias coisas para minimizar. Então, o papel da escola é junto com o seu. Você foi buscar a psicóloga e a escola vai ver o que vai fazer com toda essa ajuda que você está buscando para dar continuidade, né? Então, é um exemplo assim do que eu falo, né? O que é uma partilha, o que é um diálogo. É as duas partes tentando ajudar, né, o estudante, né? É isso mesmo, porque assim, eu tenho uma filha mais nova que tá 1000 por hora, quer voltar, acabou a pandemia, né? 8 anos, tem parquinho, tem não sei o quê. Então, assim, é duas realidades
que também eu também tenho um outro trabalho com ela. Só que a gente não está pensando, eu não vejo live, eu não vejo as pessoas refletirem na saúde mental das crianças que não querem voltar, né? E por que que não quer voltar? Por que que não quer voltar? Porque ela vai se expor, porque vai ser mais difícil para ela. Então, a gente também tem que preocupar com esse outro lado, né? E assim, eu gosto muito de colocar, que eu acho que a minha vivência, alguém pelo menos repensa, eu aprendo com vivência de muitas mães, a gente vai se trocando essa parceria, né? De grupo de mães, enfim, que a gente tem lá no Telegram, mas vamos pensar, educadores, né? Vamos perguntar para essas crianças, né? Para essas famílias, que agora todo mundo tem que voltar, né? Não tem mais a escolha. Como que tá essa criança? Né? Será que ela quer voltar mesmo, né? E o porquê de tudo isso? Eu também aprendo muito enquanto educadora e na Inclua, com todas as partilhas que a gente recebe, a gente aprende muito mesmo com a experiência de cada um. Um outro ponto que a gente tem observado são estudantes que, quando voltam para o presencial, estão intolerantes à reação do outro. Porque no online, ele mutava, ele desligava a chamada, aí o amigo fala alguma coisa que desagrada, ele não tem esse recurso. Então, a gente está se deparando também com um problema de interação social, de intolerância mesmo, entende? Então, é um outro ponto, né? Um outro aspecto. Tem a parte também, Samantha, da aprendizagem, né? Então, quando o professor se depara, vamos supor que a sala tem 20, 30 alunos, né? Cada um num ritmo, cada um com tempo ao tempo. Não adianta querer na primeira aula que tudo saia do jeito que era antes da pandemia. É ensinar, é normalizar esse comportamento, retomar o que é a rotina da escola, retomar o que é o espaço escolar. Tinha criança que pedia para comer do nada lá na escola, né? Porque comia o dia inteiro, né? Então, são tantos aspectos. A Inclua também fez um curso nessa manta, chama a pandemia, né? E a inclusão e o ensino híbrido. Exato, é verdade. Para tentar trazer tudo isso, o aspecto emocional, psicológico. Então, tem muita coisa aí, né? Gente, assim, eu não tenho palavras que nós ficamos entre 150 e 140 pessoas a live toda, porque sempre a live dá uma caída, que é normal, né? A gente tem cozinha, tem filho, tem que pôr filho para dormir. Então, assim, eu tenho que só agradecer. Eu não vou falar o nome de ninguém, porque eu me recuso a esquecer alguém, né? Eu não gosto que esquece de mim, não vou esquecer de ninguém. Então, assim, eu só tenho que agradecer você. Só tenho que agradecer a Deus. A Gi, que está aqui também, que a gente fala muito rápido, coitada. Os braços dela devem. Não, eu adoro, fale rápido. Eu falo muito rápido, coitada. Quero agradecer você também, Gi, pela parceria, por estar aqui. Conheça a Gi, conheça o canal dela, conheça ela. E assim, eu vou deixar gravado, mas antes eu só agradeci, eu quero que você dê as considerações finais, eu quero que você fale também da Inclua, dos cursos, eu faço curso lá, gente, é maravilhoso, os cursos que tem, eu sei que tem um novo agora, né, que vocês estão lançando, né, ou já lançaram? Não sei se eu tô atrasada. Não, esse que a gente lançou, mas que não tem fez. Um outro que vocês vão fazer? Logo? Não? Por enquanto, não. Tá, é só esse? Então tá bom. É esse que tá online. Então, esse curso que eu já fiz, então eu tô em dia com a Inclua. Oba! Isso! E agradecer, gente. Que Deus abençoe. E, por favor, suas considerações finais. E foi ótima a nossa noite. Samantha, eu estou muito feliz mais uma vez. Falo em nome da Inclua, da Carolina Braga, da Ivana Nogueira,
É sempre um prazer imenso. Você é uma pessoa iluminada, Samantha. Sempre que você precisar de qualquer coisa, a Inclua vai estar sempre à disposição. Você abre portas para a gente. Estou muito feliz de ver todo o avanço que você tem trazido para tantas pessoas, né? Então, se a Inclua puder ser um pouquinho de ajuda para você, a gente vai ficar muito feliz por tudo que você faz para nós. E assim, da Inclua, eu posso deixar um telefone, né? A gente tem um WhatsApp, se eu Claro, puder deve. deixar, que é 16 9881, não, peraí, 98815 0554. A gente tem um site também, Inclua Assessoria Educacional, se vocês colocarem no Google, logo aparece a nossa página. Podem mandar mensagem, a gente tem recebido muitos pedidos, né, de orientação. Sem compromisso nenhum, a gente está ali interagindo com o pessoal, porque o que a gente quer é ser rede de apoio, né? E, Samantha, se eu puder deixar algo de tudo que nós conversamos, né? Eu acho que é abertura, respeito, parceria. Se a gente fizer para o outro o que a gente gostaria de que fizessem com a gente, a empatia, a famosa empatia. Então, quando você lida com uma situação difícil na escola, né? Ou a família está vivendo, colocar no lugar do outro e tentar ver como o outro vê. E aí eu acho que o bom senso ele vai acontecendo e a gente saber que a gente não faz nada sozinho, nada, nada, nada. Eu não vou conseguir fazer com que meu filho avance, com que meu aluno avance, se a gente não der as mãos, né? Eu acho que é um princípio. O resto a gente corre atrás. Um traz conhecimento, o outro faz a live e traz conhecimento, o outro vai trazer um material, um livro, um e-book, e por aí vai, né, Samantha? Acho que tudo é válido, gente. A experiência de alguém, a experiência daquela criança que está vivendo é válido. Então, acho que a gente vai aprendendo. Então, amanhã a gente tem 2 lives. Primeiro, com a doutora Cíntia Salgado, uma pesquisadora em dislexia, referência no Brasil. E aí a gente vai vai falar sobre a dislexia. E uma referência também do Distrito Federal, a Renata Monteiro. A gente vai falar de dislexia em adulto, né? Um assunto pouco falado e importantíssimo a gente falar, porque a gente tem, graças a Deus, hoje, muitos adultos que se descobriram, né, com dislexia. Então, a gente vai começar às 7h30, 1h e 9h outra. Dá tempo de descansar um pouquinho. Uau. Amanhã vai ser esse batidão. É o único dia, tá? Mas vale muito a pena. Põe as crianças pro marido, o marido dormir, cuidar. Despacha. Ou põe o fone, né? Fica fazendo a criança dormir. Eu já fiz isso. Mas vale muito a pena. Amanhã é muita coisa técnica, então é muito bom. Outra coisa, vou sortear o seu e-book. E esse e-book tem o capítulo, seu capítulo, está disponível para todo mundo aqui na minha bio. E, por favor, baixe, imprime, estudem e compartilhe para... No nosso site também. No nosso site também, isso, né, então entra lá no site dela, já tem materiais, tem tudo, já faz tudo por lá mesmo. E obrigada, obrigada, Deus abençoe. Eu que agradeço. Estou à disposição, tá? Obrigada, pessoal. Foi maravilhoso. Todo mundo. Tchau, Gi, obrigada. Tchau, meninas, adorei. Prazer, Gi. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Tchau. Desculpa, viu, falar demais. Tchau. Não, eu adoro que fale rápido e demais. É melhor. Beijo. Beijo.